Fala, cartoleiro! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do All Sport. Meu nome é João Iso, eu sou analista de dados lá no CFD e estou excepcionalmente substituindo o CH nessa rodada. Ele teve que passar por uma cirurgia de emergência, mas tá tudo bem com ele. Força CH, ele tá bem, garanto pra vocês, e logo logo ele tá de volta pra comandar aqui de novo, tanto no UOL quanto lá no nosso canal CFD Dicas de Cartola, beleza, gente? Então, pra quem não conhece o quadro, é mais uma vez uma oportunidade para você conseguir imitar, né, nessa rodada 18 agora do Campeonato Brasileiro do Cartola FC. A gente vai passar muitos números, estatísticas, informações sobre os jogadores aqui de cada posição. Vamos passar os preços, os mínimos para valorizar também, que isso é muito importante. Então, ao final dessa sequência, dessa lista de jogadores, a gente passa um número de jogadores extras também, para você não ficar na mão. Se você sentir falta de algum jogador, com certeza ele vai aparecer nos jogadores extra. E é isso. Bora pro vídeo, bora começar a falar do que interessa. Solta a vinheta! Começando com os goleiros, com o Jean, goleiro do Atlético Goianiense, que está custando 9,30 cartoletas, vai jogar contra o Palmeiras, que é o time que mais cedeu pontos para goleiro nas últimas 5 rodadas. Tem chutado muito e não tem conseguido furar a retranca, a defesa dos adversários, enfim. Também é o segundo time que mais finalizou e o segundo time que mais exigiu defesas difíceis nas últimas 5 rodadas, o que corrobora para essa estatística de pontos cedidos, né? O time está com dificuldades, pelo menos o Brasileirão vem de 4 derrotas, então por isso que é uma boa. Mínimo para valorizar do Jean, 4,60. Próxima indicação que a gente coloca aqui, Fernando Praz do Ceará, está custando 5,14 cartoletas, Ceará contra o Curitiba, é o confronto. E a gente coloca aqui como estatística que o Curitiba tem o segundo pior ataque da competição. É o time que mais cedeu SG, 8 em 17, então quase da metade dos jogos que o Rocha disputou no Campeonato Brasileiro acabou não marcando gols, então cedeu SG. É um time que tem dificuldade na criação, apesar de que nos últimos jogos aí mostrou uma melhora de leve, né? O Praz é o goleiro com mais defesas difíceis no campeonato, são 23, e podem rolar algumas para ele, até porque o Curitiba tem finalizado mais, como eu disse anteriormente. No penúltimo jogo que ele disputou em casa, ele conseguiu mitar com 4 defesas difíceis frente ao Goiás. Vai que ele mita de novo, né? Ele também tem um mínimo para valorizar de menos 3,50. É um preço barato e também precisa de muito pouco para valorizar. Mesmo negativando, ele vai valorizar para você que está precisando de cartoletas. É uma escolha bem legal. Vanderlei fechando os goleiros aqui, custando 7,93. Atlético Paranaense contra o Grêmio, né? Mesmo fora de casa. O Atlético é o segundo time que mais cedeu pontos para goleiro nas últimas 5 rodadas. Mais uma vez, mais ou menos semelhante ao Palmeiras, é um time que tem finalizado bastante, mas não tem conseguido encontrar o caminho do gol, né? O Atlético também tem o pior ataque da competição, até pior do que o próprio Curitiba, seu rival. Não marcou gols nos últimos 3 jogos que disputou lá no Campeonato Brasileiro, também somando Libertadores, foram 2 jogos de Brasileirão e 1 de Libertadores. Enfim, tá com dificuldade para furar a defesa dos adversários, jogando na Arena da Baixada. Mínimo para valorizar, 3,90 pontos. Bora para os laterais, começando com ele, um monstro, um mito, Felipe Jonathan, custando 3,85 cartoletas para o confronto Fluminense e Santos. Ele tem uma média absurda de 7,13 pontos como visitante. Mitou na rodada passada com 9 pontos sem scout decisivo. Só com 9 desarmes ele já conseguiu mitar muito, porque é um cara bem regular, como a gente falou. O Santos geralmente, fora de casa, precisa defender um pouco mais, é um time que joga mais em contragolpe, e é por isso que o Felipe Jonathan acaba indo muito bem, né? Tem uma média de 3,6 desarmes por partida, e o Fluminense é o quinto time que mais cedeu desarmes para laterais nas últimas 5 rodadas. Então tá entre aquele top 5 ali da posição, é um time que está cedendo muito, e o Felipe Jonathan acaba corroborando com essa ideia, né? Mínimo para valorizar, 12,20. Bora pro próximo aqui, Bruno Pacheco, do Ceará, custando 8,71 cartoletas em frente ao Curitiba, que é o terceiro time que mais cedeu pontos para laterais nas últimas 5 rodadas. Então a gente vai ver bastante essa estatística aqui, que é uma estatística bem atualizada, mostra a forma recente dos times, né? Então é um time que está cedendo muito para essa posição. Tem 34 desarmes em 13 jogos no Brasileirão. Boa média de 2,6 por partida, média bem interessante mesmo. Deu assistência no último jogo que disputou em casa no Brasileirão, que foi justamente contra o Goiás, né? Fora de casa ele passou em branco nesse sentido, mas conseguiu mitar e muito bem, dando assistência, né, nessa última partida que eu citei. Mínimo para valorizar, 4,10 pontos também, baratinho, Bruno Pacheco. Guilherme Arana, custando 16,27 cartoletas, Atlético Mineiro Sport, um dos confrontos mais esperados aí pelos cartoleiros para essa rodada.
E aí a gente sabe, né, que todas as participações do Arana em gols, né, que foram 4 com 2 gols e 2 assistências, vieram em casa, vieram no Mineirão. Ele é muito ofensivo, joga praticamente como meio campista, né? É o lateral com mais finalizações do campeonato, são 11 finalizações defendidas e 13 finalizações para fora. E o Atlético Mineiro é o time que mais finalizou também nas últimas 5 rodadas. Ele pode se aproveitar disso até para conseguir somar uma assistência e de repente um golzinho. Fez gol no último jogo que disputou no Mineirão. Tem esse adendo também que é uma coisa bem interessante. Bom, vamos agora para os zagueiros, começando com ele, Jeromel, Jeromito, custando 10,89 cartoletas no jogo Atlético Paranaense e Grêmio, jogo fora de casa, mas ainda assim muito bom para escalar o Jeromel. Na última vez que ele jogou fora de casa, não sofreu gols e foi bem no Campeonato Brasileiro, fez uma pontuação legal. O Atlético é o quinto time que mais cedeu pontos para zagueiros nas últimas 5 rodadas. Aquela ideia de que o time não está conseguindo fazer gols, os zagueiros estão se consagrando e aí, né, o Jeromel pode entrar nisso daí. Tem 30 desarmes e 8 faltas cometidas em 8 jogos. Ótima relação de 3,7 desarmes para uma falta cometida. É um zagueiro limpo, né, não tem muito de levar amarelo, é um cara bem seguro. A gente conhece o Jeromel de outros carnavais, né? Agora indo para a próxima aqui dos zagueiros, Léo Ortiz, 8,47 aqui, Bragantino e Goiás. E o Goiás é o quarto time que mais cedeu pontos para zagueiro nas últimas 5 rodadas. É um time que está também com dificuldade para criar, passou em branco no último jogo contra o Botafogo especificamente. E é um time que também sofre muitos gols de zagueiro, né, no Campeonato Brasileiro. Foram 4 até aqui, o time que mais sofreu gols de atletas vindos dessa posição, né. E o Léo Ortiz também é artilheiro, né, já marcou 2 gols até aqui no Campeonato Brasileiro. Vai que ele deixa um de cabeça, né. Tem 33 desarmes em 17 jogos no torneio, média inferior a uma falta cometida. Então ele não costuma perder ponto por falta, consegue desarmar algumas vezes, quase uma média de 2 aí por partida, como vocês podem ver. Júnior Alonso custando 10,20 cartoletas no Atlético Mineiro e Sport. São 31 desarmes no Brasileirão, que dá uma boa média de 2,3 por jogo. Esqueci de falar o preço dele, 10 e 20 cartoletas. Sport é o terceiro time que mais cedeu pontos para zagueiro nas últimas 5 rodadas. Também é um time que está passando por uma fase bem turbulenta, perdeu os últimos 4 jogos e não tem feito muito, né, no termo de criação. Então por isso está cedendo pontos para zagueiros. O Sport também sofreu 3 gols de zagueiros do Brasileirão, sendo portanto o terceiro time que mais sofreu gol de atletas dessa posição. O Júnior Alonso deu uma assistência no campeonato, vai que ele não faz o golzinho dele. Tá merecendo, né? Um cara bem irregular. Mínimo para valorizar, 1,60 pontos. Agora a gente vai para os meias, né? Começando com ele também, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, pelo menos na minha visão, Thiago Galhardo, 21,45 cartoletas, Internacional e Flamengo ao confronto, né? Um jogo difícil, mas ainda assim é o Galhardo, né? 14 gols e 5 assistências, líder do brasileiro em assistências, em gols, tem 68% de influência nos gols do Inter do campeonato, para quem não sabe é um número bem alto, né? E fez 5 gols e deu 2 assistências nos últimos 6 jogos no Brasileirão, então tá com uma média maior do que uma participação por jogo, né, nesse recorte que a gente fez aqui. Além dos gols, soma 6 finalizações defendidas, 13 finalizações para fora e 26 faltas sofridas em 16 jogos também. Participa muito do jogo, é um cara que busca o jogo, sai da área, busca no meio campo, sofre falta, é caçado, enfim. O cara que não pode ficar fora da boa parte dos times aí se você tiver o dinheiro para pagar, né? Mínimo para valorizar, 14,70. O Vinícius, 11,05 cartoletas em Ceará e Coxa. Vinícius marcou 5 gols e deu 2 assistências no campeonato, representa 39% dos gols do Vozão, não se engane, é uma média bem alta, uma influência bem grande. O Vina realmente está jogando muito pelo Ceará e o Ceará está precisando muito do Vina, né? É o meia que mais chutou entre os prováveis, com 13 FDs e 16 FFs, e o Curitiba sofreu gol em 13 dos 17 jogos disputados até aqui no Campeonato Brasileiro, 76%, isso equivale, porcentagem bem alta. Vamos lá com o companheiro de time dele, Fernando Sobral, 3,07 cartoletas para Ceará e Coxa. Tem boa média de 6,76 comandante, muito boa média, até porque ele não precisa muito de scout decisivo, vocês vão ver por quê. Já soma 51 desarmes em 15 jogos, 3,4 de média, é o segundo meia que mais desarmou no game, né? Então realmente é um cara bem irregular. E o Curitiba é o terceiro time que mais cedeu faltas para meia nas últimas 5 rodadas, e é um cara que sofre muita falta. É o Sobral, né, o cara que possui interessante média de 2,2 faltas sofridas neste Campeonato Brasileiro. Então, alguns pontinhos que ele pode conseguir aí. E de repente, né, vai que ele consegue umas finalizações, consegue ali também alguma assistência, como ele já tem 3 no campeonato, isso pode acontecer. Mínimo para valorizar, 4,20, beleza, pessoal? Bruno Tubarão custando 4,72 cartoletas para RB Bragantino e Goiás. Tem boa média como mandante, 4,7 por jogo, e suas 2 participações em gols aconteceram em casa justamente no único jogo, né? Fez um gol e deu uma assistência contra o Ceará. Goiás é o quarto time que mais cedeu pontos para meias nas últimas 5 rodadas, que eles estão conseguindo chutar, estão conseguindo participar ativamente de gols.
Tubarão tem boa pontuação sem scout decisivo. Em 15 jogos são 29 desarmes, 9 FF, 5 FD e até 2 FT. Um cara bem participativo mesmo, que arrisca, chuta muito, chuta de todas as maneiras possíveis e consegue algumas vezes aí acertar o gol, né? Mínimo para valorizar 5.20, tá legal o preço e a valorização do Tubarão. Agora vamos para a última posição, para os atacantes, né? Começando com ele, Marinho, 26,11 cartoletas para Fluminense e Santos. A gente sabe que tem essa história de que às vezes o Marinho pode não jogar, mas pelo que a gente está gravando o vídeo agora, no momento que eu estou fazendo aqui com vocês, ele está provável, ele viajou também para o Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense, então, por enquanto, até a segunda ordem, o Marinho é um cara que vai estar aqui entre os indicados e deve ir para o jogo, pelo que a gente tem aqui de notícia. Ele volta recuperado, né, em tese, vamos ver se de fato ele vai estar em campo, depois de não atuar nos últimos jogos, né, do Santos, né, jogou pela última vez no Brasileirão contra o Grêmio e a gente sabe que ele meteu 2 gols de pênalti. Já possui 14 participações diretas no campeonato, com 10 gols e 4 assistências, e precisa de 80 minutos para participar de um gol. Número bem legal, bem interessante. Incríveis 15 minutos para sofrer uma faltinha. O Marinho, de fato, é um cara que é muito caçado, procura falta, procura contato, e por isso ganha muita falta em todos os jogos. Já somou 10 FDs, 19 FF e 1 FT, que foi justamente contra esse jogo do Grêmio. É o segundo atacante que mais finalizou entre os prováveis. Ele está atrás de um que a gente vai falar aqui, tá? Mínimo para valorizar 16.40. Claudinho custando 14,51 cartoletas para Red Bull Bragantino e Goiás. É o segundo sub-23 com mais gols, 6 e passe para finalizações, 38 na competição. Tem jogado muita bola, cria muitas chances para os seus adversários, embora ele dê uma assistência. Aí não é culpa dele, né? Ele dá o passe para finalização, cabe ao outro jogador do time dele conseguir fazer gols, né? Boa média de 5,14 no campeonato, consegue somar pontos com desarmes e faltas sofridas com frequência, né? São 25 desarmes e 25 faltas sofridas para ele até aqui em 15 jogos, ou seja, participa muito, né? Realizando desarmes, sofrendo faltas e também tem o fato de que o Goiás sofreu metade dos gols, 14 e 28 de atacantes, a posição do Claudinho Cartola, apesar de ele atuar como meio, né? Joga no meio de campo ao lado do Lucas Evangelista ali, do Raul, muitas vezes, enfim. Mínimo para valorizar, 8 pontos. Pedro Queixada, Pedro do Flamengo, 4,58 cartoletas, Internacional Flamengo. Pedro volta descansado depois de não atuar no meio de semana, né? Não marcou por detalhe contra o Corinthians, para quem não viu, o gol dele foi anulado pelo VAR. Precisa de 3 chutes para marcar um gol no Brasileirão, eficiência muito boa em frente ao gol. Ou seja, um cara que precisa de poucos toques para marcar, precisa de poucos chutes para conseguir concluir em gol. E o Inter é o quarto time que mais cedeu pontos para atacantes nas últimas 5 rodadas. Embora seja uma das melhores defesas do campeonato, o Inter está vacilando nesse sentido, está deixando os atacantes finalizarem, conseguirem pontos. Então por isso que o Pedro acaba sendo uma opção bem interessante para essa rodada. Mínimo para valorizar, 0,30 pontos. Agora a nossa última indicação aqui entre os atacantes, Keno custando 13,92 cartoletas para Atlético Mineiro Sport. Sport é, com certa folga, o time que mais cedeu pontos para atacantes nas últimas 5 rodadas, né? Vocês vão ver por quê. Sport perdeu os últimos 4 jogos do Brasileirão, eu tinha citado isso anteriormente, e sofreu 12 gols nesse período, né? 12 em 4 jogos, média de 3 por partida. A defesa tem sido muito vazada, né? Então, o Keno pode aproveitar essa fragilidade defensiva do rival, já que finaliza tantos. Já são 17 FDs, 19 FFs e 4 FT no campeonato, além dos 8 gols, claro, e das 2 assistências. É o cara que mais chuta entre os prováveis, entre os atacantes, beleza? Mínimo para valorizar, 7 pontos, tá? E aí, técnicos, a gente indica aqui o Jorge Sampaoli, Atlético Mineiro Sport, 14 cartoletas, 3,80 para valorizar, mais salgadinho. E agora 2 opções mais baratas. Guto Ferreira, Ceará e Curitiba, 8,60 cartoletas, 2,50 para valorizar. E o Maurício Barbieri, RB Bragantino e Goiás, como vocês já sabem, 7,52 cartoletas e 5,30 para valorizar, beleza? Entre as opções aqui de capitães, a gente coloca 3 aqui para vocês. Começando com ele, Keno do Atlético Mineiro, a gente já citou aqui alguns dos motivos, é um adversário muito propício para o Keno conseguir pontuar. Marinho também, do Santos, é um mito, é um cara que vai jogar ali contra o time que costuma sofrer gol, né, o Fluminense, não oferece tanta resistência assim aos atacantes. E por último, Thiago Galhardo do Internacional, pela sua regularidade no game, um cara que precisa de muito pouco para conseguir criar uma jogada, é um jogador muito bom e que faz o campeonato excelente. Começando com os jogadores extras, e aí a gente indica entre os goleiros o Everson, do Atlético Mineiro, contra o Sport, 8,49 cartoletas, 2,40 para valorizar, né? Pode conseguir ali aproveitar dessa fragilidade no momento do Sport, conseguir não sofrer o golzinho, quem sabe uma defesa difícil, né? Lateral, Diogo Barbosa, Atlético Paranaense contra o Grêmio, 7,97 cartoletas, 2,30 para valorizar, né? Um cara que também pode se aproveitar dessa fragilidade ofensiva momentânea do Atlético Paranaense. Zagueiro Luiz Otávio, Ceará e Curitiba,
4,48 a cartoleta dele e 0,80 para valorizar. Tá barato, tá precisando de muito pouco para valorizar. Quem sabe uma opção mais segura para SG. Meia, Nenê, Fluminense contra o Santos, 12,90 cartoletas e precisa de muito pouco também para valorizar, 1,10 apenas. Atacante, PP, joga contra o Atlético Paranaense também, 15,02 cartoletas e 6,90 para valorizar. O PP está precisando de muito pouco para participar ativamente do jogo, tem pontuado mesmo sem scouts decisivos e por isso que ele pode ser uma boa, tá? E aí, dito isso, a gente traz aqui o nosso time escalado em parceria com o All Sport para a rodada 18. É esse o time aqui que vai aparecer na tela para vocês. E aí eu vou citar aqui rapidamente algumas escolhas que a gente fez nessa rodada. Jean, goleiro do Atlético Goianiense, vai ser o nosso goleiro, com Bruno Pacheco na lateral e o Guilherme Arana na outra. Os zagueiros, Alonso e Jeromel. No meio de campo, Sobral, Vinícius e o Bruno Tubarão também, 2 do Ceará aí, portanto. E no ataque, o Pedro, o Marinho e o Keno. O Keno será o nosso capitão por tudo isso que a gente indicou aqui no vídeo. E o nosso técnico será ele, o Gordiola, o Guto Ferreira, o famoso Guto Ferreira. E aí você pode estar pensando, pô, por que não tem o Galhardo? De fato a gente teve que abrir mão do Galhardo por conta do preço dele. A gente tem 137 cartoletas, então por conta disso a gente está escalando um time sem o Galhardo. Até porque também não é um jogo fácil para ele, né? O preço do time está aparecendo na tela, 137,42 cartoletas. Pontuação total, a gente está com 1.099 pontos no geral aqui no ranking do Cartola, né, na pontuação total. E na última rodada fizemos 63,40 pontos. Beleza, pessoal? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha participação aqui, né, da primeira vez que eu estou participando aqui no All Sport, substituindo o CH. Espero que eu tenha me saído bem. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Tentei trazer o máximo possível aqui para vocês conseguirem imitar nessa rodada 18, a penúltima antes do fechamento, do encerramento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2020. Beleza, pessoal? Para você que não segue aqui o All Sport, inscreva-se, né? Deixe também o joinha, comente, interaja aí nos comentários pra gente bater um papo, trocar uma ideia, tá? Sempre importante da gente conseguir fazer esse tipo de diálogo com nossos seguidores, com os seguidores do UOL. E também para você que vai no Facebook, dá uma curtida lá na página do All Sport também. Vai estar o link lá bonitinho também para vocês conseguirem acessar. E é isso, gente. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Valeu, cartoleiro. Tchau, tchau.